de Jesus. Amém e amém. Eu quero, nessa noite tão especial, nessa noite primeira do mês de janeiro de 2022, nesse domingo que Deus fez com tanto carinho para mim, para você, ministrar uma palavra ao seu coração, nesse ano de 2022, que é o ano do avanço. O meu tema com vocês aqui nessa noite é avançando para dias melhores. E eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versículos de 35 a 39. Marcos, capítulo 4, 35 a 39. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Se cremos que dias melhores virão, então precisamos continuar avançando. Ainda que aos nossos olhos os melhores dias não sejam como nós desejamos que eles sejam, uma certeza precisa inundar o nosso coração nesse primeiro domingo do ano 2022. É necessário avançar para dias melhores. Eu quero dizer para você nessa noite que uma circunstância adversa não pode paralisar a sua vida. A vida, ela não pode tornar-se prisioneira dos acontecimentos ao nosso redor. A vida precisa continuar sendo vivida, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades que nós enfrentamos. E isso só pode acontecer se nós continuarmos avançando, crendo que dias melhores virão. Quando olhamos para esse texto, nós podemos ver que os discípulos de Jesus foram surpreendidos por uma tempestade. Possivelmente essa tempestade descrita aqui no texto deve ter sido muito violenta, uma vez que foi capaz de deixar pescadores experientes como os discípulos em pânico. Porém, eles deveriam saber que mesmo diante de tão violenta e inesperada tempestade, havia um destino reservado para as suas vidas. E qual era esse destino, pastor? O outro lado do mar. Então, se havia um destino reservado para a vida dos discípulos, aquele não era momento para eles ficarem desesperados, movidos pelo medo, mas era hora deles continuarem avançando para dias melhores. Havia uma palavra profética empenhada sobre a vida daqueles discípulos e eles podiam continuar caminhando, avançando, porque sabiam perfeitamente que aquele que havia prometido era capaz de cumprir. Assim como aconteceu com os discípulos, muitas vezes nós somos surpreendidos por tempestades na nossa vida. Às vezes são tempestades pequenas, mas em muitos momentos são tempestades grandes demais. Muitas vezes essas tempestades são inesperadas. Elas surgem de repente como num piscar de olhos. Elas não mandam recado. Essas tempestades chegam sem pedir licença. Outras vezes essas tempestades são perigosas, são violentas e são até mesmo impossíveis de serem administradas. Mas
mesmo diante de quadros de tempestades surpreendentes. O convite de Deus para nós nessa noite é de que nós continuemos avançando, porque dias melhores virão. Os dias difíceis, eles não anulam a bondade e nem o propósito de Deus para as nossas vidas. Muito pelo contrário, se você está atravessando um tempo de tempestade, entenda que o propósito de Deus está sendo cumprido na sua vida. É das profundezas da angústia que muitas vezes nós nos erguemos para avançar com fé para as maiores conquistas da nossa vida. Sendo assim, de acordo então com as experiências dos discípulos de Jesus, que enfrentaram uma tempestade sem precedentes, como que é possível avançar para dias melhores? Eu aprendo uma lição preciosa com os discípulos de Jesus. Para avançar para dias melhores, creia na promessa de Jesus. Creia na promessa de Jesus. O versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. O texto nos mostra que Jesus havia empenhado a sua palavra aos seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. O destino dos discípulos não era o naufrágio. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, mas o destino dos discípulos era a outra margem. O destino da sua vida não é o problema que você está enfrentando. O destino da sua vida não é a enfermidade com a qual você está lutando há tanto tempo. O destino da sua vida não são as lutas e os problemas que se acumulam sobre a sua vida, mas o destino da sua vida é o outro lado do mar, é a outra margem, é o destino que Deus estabeleceu para você chegar. Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. O que Ele fala, Ele cumpre. Jesus não é como nós. Muitas vezes nós falamos e não cumprimos, mas Jesus, Ele fala e Ele cumpre. Jesus empenha a sua palavra e trabalha para que essa palavra empenhada se cumpra. É interessante porque Jesus, Ele não promete para nós viagem fácil, viagem calma, mas Ele garante uma chegada certa e segura. Talvez você esteja vivendo um tempo de viagem tempestuosa. A sua caminhada de vida tem sido uma caminhada de muitas tempestades, mas Jesus está dizendo para você: continue avançando para dias melhores, porque a chegada é certa e segura. Jesus não promete ausência de lutas. Jesus não promete ausência de problemas, mas Ele promete uma vitória garantida. Por isso, a promessa que Ele fez aos seus discípulos deveria ter encorajado e fortalecido os seus corações. Eles precisavam avançar para dias melhores, tendo como garantia a promessa que Jesus lhes fizera. No meio da tempestade, eles deveriam ter parado um tempo e ter analisado o seguinte: Jesus nos empenhou uma palavra de que nós chegaríamos a outra margem. E se Ele disse isso, nós não precisamos temer as tempestades. Nós conhecemos o poder de Jesus. Meu querido, se Jesus disse para você que você vai chegar do outro lado da margem, você não precisa temer no meio das tempestades. Você não precisa temer no meio das lutas, mas no meio das tempestades, no meio das lutas, lembre-se da palavra empenhada por Jesus, lembre-se da promessa de Jesus. No meio da tempestade, lembre-se que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Na hora da tempestade, lembre-se de que o Senhor é o seu pastor e de que nada lhe faltará. E ainda que você ande pelo
vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. A sua vara e o seu cajado consolam a sua vida. São promessas de Deus para nós. As promessas de Jesus são sementes que nunca morrem. E eu pergunto, quais foram as promessas que Jesus lhe fez? Eu quero dizer que quando o medo lhe assaltar, quando a esperança desaparecer, quando a angústia tomar o seu coração, creia nas palavras de Jesus para a sua vida. Porque quando você crer nas palavras de Jesus para a sua vida, quando você crer nas promessas de Jesus para a sua vida, você será capaz de avançar para dias melhores. Mas também quando leio esse texto, eu aprendo uma segunda lição. Para avançar para dias melhores, aproprie-se da presença de Jesus. Jesus tem uma promessa para você, mas é interessante que dentro do cumprimento dessa promessa, Jesus se faz presente. O versículo 36 diz assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram Jesus, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Por que é importante apropriar-se da presença de Jesus? Porque é a presença de Jesus que nos livra do temor. Eu me lembro de que quando eu era ainda bem pequeno, quando havia tempestades, eu corria para o quarto dos meus pais. Porque a presença dos meus pais me encorajava. Eu me lembro da minha filha ainda bem pequenina. Em dias de tempestade muito forte, ela corria para o nosso quarto. Por quê? Porque a presença dos seus pais dava a ela a coragem que ela precisava para enfrentar aquele tempo de tempestade. Queridos, no tempo da tempestade nós precisamos nos apropriar da presença de Jesus. É correr para a presença de Jesus, porque é a presença de Jesus que nos livra do temor. A presença de Jesus nos dias difíceis da vida é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Os discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram de uma coisa fundamental: Jesus estava no barco com eles. Eles titubearam em meio à tempestade porque se esqueceram de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava no barco com eles. Eles ficaram paralisados e temerosos, porque se esqueceram que o Deus Todo-Poderoso estava no barco com eles. E se Jesus estava no barco com eles, aquele barco não poderia afundar. O Criador do vento e do mar está com você, e por isso você não precisa temer as tempestades dessa vida. Já fiz menção desse texto e é interessante, porque Davi disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não precisaria temer mal algum. O vale seria um caminho fácil de enfrentar, porque Jesus estava lá. Jesus estava com ele. A presença de Deus era o seu amparo, o seu conforto, o seu consolo e a sua proteção. Deus, falando ao seu povo através do profeta Isaías, ele disse o seguinte: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Os dias seus estão sendo difíceis demais. As lutas têm sido tão intensas a ponto de paralisar a sua vida. Eu quero convidá-lo nessa noite a apropriar-se da presença
de Jesus. Porque a presença de Jesus vai encorajá-lo a avançar para dias melhores. A presença de Jesus faz isso conosco. Enche a nossa vida de coragem para continuar prosseguindo. Enche a nossa vida de esperança para continuar seguindo adiante. Enche a nossa vida de expectativas para experimentar o melhor dele sobre a nossa vida. Jesus disse aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia! O mesmo Jesus que fez essa promessa aos seus discípulos no passado, é o mesmo Jesus que continua fazendo essa promessa aos seus discípulos de tempos em tempos. Hoje Jesus faz a você essa mesma promessa: eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. E se Jesus está sempre conosco até os fins dos tempos, nós podemos avançar para dias melhores, a despeito das circunstâncias e das situações adversas que nós enfrentamos. Nesse tempo, ano 2022, primeiro domingo do ano, Deus diz a você: meu filho, eu estou contigo. Aproprie-se da minha presença. E você vai continuar avançando para viver dias melhores. Mas também, olhando para esse texto, eu aprendo uma terceira lição preciosa. Para avançar para dias melhores, tome posse da paz de Jesus. Jesus tem uma promessa para você. Jesus se faz presente na sua vida. E Jesus libera para você a sua paz. Versículos 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Enquanto todas as coisas ao seu redor estavam vivendo um tempo de turbulência, Jesus estava dormindo. Assim como o homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente, Jesus descansa, certo de que o Pai cuidará dele e da semente que plantara. Será que Jesus sabia que aquela tempestade viria? Claro que sim. Será que Jesus sabia que a pandemia chegaria no ano 2020? É claro que sim. Jesus sabe todas as coisas. Nada pega Jesus de surpresa. Aquela tempestade lá estava na agenda de Jesus e ela fazia parte do currículo de treinamento dos seus discípulos. Preste atenção, muitas tempestades na sua vida, se não 100% delas, fazem parte do currículo de treinamento de Jesus para a sua vida. Agora, uma pergunta interessante: se Jesus sabia da tempestade, então por que Jesus dormiu? Jesus dormiu por pelo menos duas razões. A primeira, porque ele descansava totalmente na providência do Pai. E a segunda, porque ele sabia que a tempestade seria pedagógica na vida dos seus discípulos. Havia uma completa paz no coração de Jesus. O fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria ter acalmado e encorajado os discípulos a avançarem para dias melhores. Se no meio daquela tempestade toda Jesus estava dormindo, seus discípulos poderiam ter a certeza de que eles também deveriam estar descansando, deveriam estar dormindo no meio da tempestade.
Jesus estava descansando na vontade do Pai. E ele sabia que o Pai cuidaria da sua vida enquanto ele estivesse dormindo. Isso é paz no vale. É quando somos capazes de descansar, quando todas as coisas à nossa volta estão em turbulência. É quando o nosso coração se aquieta no meio de todas as tempestades que vivemos. É quando temos a certeza de que a paz que excede todo entendimento toma conta do nosso coração, quando a situação é difícil demais. O próprio Jesus, despedindo os seus discípulos, ele disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Olha que palavra de Jesus. Antes de dizer isso aqui, Jesus disse tudo o que iria acontecer com ele e falou aos seus discípulos também os tempos difíceis que eles passariam. Mas olha que palavra que Jesus libera. Eu deixo para vocês a minha paz. Eu dou a minha paz para vocês. Não é a paz que o mundo dá. Então não permitam que o coração de vocês fique preocupado e não fiquem amedrontados. Os tempos difíceis virão, mas a minha paz estará sobre vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes filipenses, ele disse o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. E ele vai dizer: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, é uma paz que nós não temos condições de analisá-la com a nossa mente humana. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus é a guardiã do nosso coração e dos nossos pensamentos em Cristo Jesus. Você não precisa temer os dias maus. Você não precisa ficar angustiado e amargurado por causa das lutas, dos problemas e das dificuldades desta vida. O que você precisa fazer é tomar posse da paz de Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento. E essa paz fará de você alguém capaz de avançar para dias melhores. A última lição que eu aprendo com essa experiência de Jesus e os seus discípulos é a seguinte: para avançar para dias melhores, confie no poder de Jesus. Promessa, presença, paz e poder. Promessa, presença, paz e poder. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aquele que estava no barco com os discípulos também é o Criador da natureza. E as leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e lhe obedece. Jesus está revelando o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar. Mais tarde, Jesus revela a sua autoridade, libertando o gadareno de uma legião de demônios, curando uma mulher hemorrágica, ressuscitando a filha de Jairo para provar que até a morte está debaixo do seu absoluto poder. Meu irmão, você que nos assiste aqui nessa noite,
Nesse texto aqui nós não temos mais um Jesus adormecido no rugido da forte tempestade, mas nós temos uma violenta tempestade adormecida aos pés de Jesus. Não era mais Jesus que estava adormecido no tempo da tempestade, mas agora é a tempestade que está adormecida aos pés de Jesus. Ele também tem poder para repreender os problemas, as enfermidades, as crises e as aflições que oprimem a sua vida. O grande problema é que muitas vezes nós não cremos nesse poder de Jesus. Entenda uma coisa importante: muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas é a tempestade do medo e da incredulidade. O maior problema, muitas vezes, não é o que está ao seu redor, mas é o que está dentro de você. E eu pergunto, o que é que está dentro de você nessa noite? Uma confiança inabalável no poder de Jesus ou o medo por causa das situações adversas que têm vindo sobre a sua vida? Hoje, você é convidado por Deus a confiar no poder de Jesus, para que você possa avançar para dias melhores. É impossível que nós avancemos para dias melhores sem crermos no poder de Jesus, sem crermos que Jesus é totalmente capaz de realizar coisas que nós não podemos realizar, sem crermos que para Jesus nada é impossível. E eu quero dizer que no ano 2022, os problemas vão continuar a vir. As circunstâncias adversas continuarão a chegar à sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você crer no poder de Jesus, a sua fé será fortalecida para vencer todas essas circunstâncias adversas pelo poder de Jesus. E então você vai poder avançar para dias melhores. Promessa, presença, paz e poder. Eu quero encerrar a minha palavra com vocês aqui nessa noite, dizendo o seguinte: a experiência dos discípulos os ensinou a entender uma lição que nem mesmo eles sabiam que precisavam aprender. Qual lição, pastor? É possível avançar para dias melhores com Jesus durante as tempestades da vida. Esta também é a lição que Deus nos ensina para o ano 2022. As tempestades da vida virão quando você menos esperar, mas você pode avançar para dias melhores, sabendo que Jesus está presente no barco da sua vida. Você pode avançar para dias melhores, sabendo que Jesus lhe fez uma promessa, que Ele está presente em sua vida, que a sua paz está liberada sobre você e que o seu poder está disponível. Dias melhores virão, e você pode avançar para esses dias melhores. Então, abra sua mente e o seu coração para receber tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou sobre a sua vida nessa noite. Para avançar para dias melhores, creia na promessa de Jesus. Aproprie-se da presença de Jesus, tome posse da paz de Jesus e confie no poder de Jesus. Que no ano 2022 você não se esqueça dessas 4 palavras: promessa,
presença, paz e poder. Promessa, presença, paz e poder. Promessa, presença, paz e poder. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar ao Senhor.